É verdade, muitos clubes aqui no Brasil estão tentando que seja feita desta forma essa mudança para que haja clubes e empresas no nosso futebol. Uma parte não aceita, a outra quer isso, então há um debate acalorado sobre essa questão. A parte tributária é o que mais pega aí, né? Que regime tributário vai ser? Porque os clubes não têm fins lucrativos, né? E por isso os impostos que se pagam são diferenciados. Fábio Azevedo, Eugênio Leal e Paulo Lima, vocês são a favor de clube e empresa no Brasil? Clubes e empresas aqui no nosso futebol? Eu tenho muita dúvida, João, em relação ao clube e empresa, porque quanto à responsabilidade. Porque hoje a lei já está nela responsabilizar os dirigentes que cometem esses atos absurdos que eles fazem com os clubes. Né? Num popular, para que você possa entender, o Renê vive muitos anos dentro de clube, já ouviu isso? Não, bota lá para a justiça. Não, eu não estou mais aqui quando vier a conta, não vou pagar. Não, vai para a fila, vai buscar seus direitos. É assim um desleixo com o dinheiro alheio que não é dele, porque o dele ele não faria isso, porque ele não é responsabilizado, mas ele pode ser responsabilizado. E a gente observa hoje a estrutura dos clubes cada vez mais feudais. Tem uma denúncia nessa semana do Vasco que é estarrecedora, João. O Vasco abriu para novos sócios se cadastrarem. Ter novos sócios significa o quê? Receita para um clube. Sim. Em dívida, combalido, com um cofre vazio. Você abre lá, não tem mais dinheiro. Abrir e fecha lá que não tem nada. Então você cria uma possibilidade de receita. E o que aconteceu? O presidente, através da sua diretoria, porque é ele a figura máxima, vetou vários pedidos de sócio. Você quer entrar como sócio? Paulo Lima, ele avaliou a ficha. João Guilherme? Não. Aí você pergunta assim, qual a justificativa? Não precisa ter. Ele se escora num detalhe, num item do estatuto que possibilita apenas rejeitar. Aí vem à minha cabeça, João, uma série de dúvidas. Porque esse novo sócio poderia votar no ano que vem. Será que quem avaliou olhou assim, o João Guilherme, o João pode votar, estou dizendo no caso do Vasco, num opositor. Então não vou deixar ele ser, o João Guilherme ser sócio. Gente, ou seja, o pensamento antigo, são né? os meus. Exatamente. Desculpa, João. Honra, né? Não dá, João. Aí só pra votar em mim. Aí você tira a receita do clube porque você quer olhar para o próprio umbigo. Então, ou como seja, é que eu posso não adianta ter clube empresa se a mentalidade é arcaica. É feudal, de você querer controlar. Aí você criticava quem era de lá. Mas e faz aí, as vamos mesmas lá. práticas. É triste. É triste. É de chorar, só não chora. Mas aí você vai pra seleção natural das coisas. Vai acabar. Não, o clube empresa não tem essa possibilidade. Não, de você ter sócios. esse tipo de coisa vai acabar com os clubes. Vai acabar, gente. Tem uma torcida enorme, Chega um ponto que não dá mais para aturar esse tipo de coisa. É verdade. O clube está devendo e continua devendo e fazendo mais gasto e continua devendo e fica por isso mesmo. É isso que tem que acabar. Tô com o Renê. Não pode perdoar a dívida de ninguém nem de nada. Do clube que for, seja competente e organize as suas dívidas. Eu quero me tornar empresa. Aí é questão de querer. Também acho que não pode ser imposição. Tem que ser facultativo. O clube tem a sua organização, tem a sua estrutura. Ele foi fundado há mais de 100 anos dessa forma. Sobreviveu de lá até aqui dessa forma. Alguns estão bem, outros não estão tão bem. Mas é o seguinte... não é para ser viável financeiramente, economicamente. Então faz o seguinte, não quer virar empresa? Não vira. Vou cobrar de você da mesma forma que estou cobrando os que vão virar empresa. Sim. Agora, é legal que haja uma organização. O meu problema, que eu fico muito assim, você abre a possibilidade de tirar das mãos dos sócios e botar em mãos de donos. Isso pode não dar certo, João. A gente tem alguns casos no mundo que provam isso. E aí você está trabalhando com a emoção de muita gente. Os sócios, os torcedores que são sócios, eles têm o dever de cobrar daqueles que estão dirigindo seus clubes. E se eles não tiverem competência para isso, que seus clubes acabem. Mas os sócios são responsáveis. Quando você fecha... Até hoje eles cobraram? Não cobraram, mas quem tem que cobrar é o poder público. Funcionou? O poder público tem que cobrar. Não, o que a gente tem que Para alguns casos funcionou. Aonde? Alguns casos são clubes que arrastam multidões, que têm arrecadação grande. Agora, em alguns casos, mal administrados com dívidas. Dívidas são equacionáveis.
Agora, não pode haver falta de responsabilidade. Onde houver, que se cobre as dívidas. E se não for possível pagar as dívidas, que se feche os clubes. Que se dane. Isso é triste. É muito triste. Mas você não pode obrigar uma instituição a trocar a sua maneira de existir numa canetada. Não, agora você é obrigado a virar empresa. Não quero virar empresa. É verdade. O Flamengo, por exemplo, pode falar, não, eu estou muito bem assim. Que, aliás, é a tendência que o Landim está seguindo. Quando a gente fala muito do Flamengo nos últimos tempos, e a gente entende porque existe rivalidade no futebol, e muitas vezes você, torcedor, não gosta de ouvir elogios ao rival, né? E realmente estamos falando muito do Flamengo, porque o Flamengo merece. Se o seu time estivesse bem, estaríamos falando bem do seu time. Como ele está mal, estamos criticando. E com razão, não ficamos felizes com isso. Mas o maior gol do Flamengo nos últimos anos não foi ter contratado o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, não foi ter diminuído a dívida, que também foi um golaço. Durante a gestão Eduardo Bandeira de Melo, foi votado e colocado no Estatuto do Flamengo e os dirigentes agora são responsáveis por contratações e eles serão cobrados por isso. A responsabilidade fiscal entrou no Flamengo. Ou seja, hoje o presidente Rodolfo Landim, caso ele aumente a dívida, o Flamengo fique endividado, ele será cobrado por isso. Com os seus bens pessoais. Isso está lá, no Estatuto. Então não é à toa que está no patamar que está. Esqueça aí as rivalidades. Isso é um ponto que serve de exemplo, né? Ô, Paulo Lima, e aí? Clube empresa funciona no Brasil? É a nossa enquete. O caminho é esse, né, João? Eu acho que o caminho é esse, mas o Eugênio abordou o que eu concordo plenamente. Evidente que se na minha casa eu convido quem eu quero, no meu clube eu aceito a maneira que eu devo aceitar. E não a imposição. Lei de responsabilidade fiscal vem lá do governo federal. Vem dos partidos políticos, vem da União, vem do Estado, vem dos municípios. E quantos mexe, os caras empurram a lei de responsabilidade fiscal para debaixo do pano e continuam investindo errado, continuam aplicando errado. E no futebol não é diferente. A gente sabe como é que é. A gente está falando... O João, é um segmento só. Tanto faz ser na política do esporte e na política social e na política partidária. Se não houver responsabilidade fiscal, a gente não vai a lugar nenhum. Na sua casa, na minha casa, a gente tem a política fiscal do orçamento. Porque senão você não paga a conta da escola do seu filho, você não tem o supermercado, né? Você não consegue manter em dia o seu transporte público ou até mesmo o seu automóvel que você queira, a viagem com a sua família. E no final do ano, a boca do leão vai em cima, a Receita Federal. Aí nós temos a responsabilidade fiscal. Nós, da turma do imposto de renda da pessoa física. Mas e a pessoa jurídica, como é que fica? É o caso dos clubes. Esse é um sentimento que tem que ser atrelado àquilo que está sendo falado, mas com punição exemplar. No Flamengo, por exemplo, que você citou muito bem, com Bandeira de Melo colocando isso. Isso tem que ser praxe. Tem que ser praxe, é verdade. Isso tem que ser praxe, João. É desde na base do clube, é lá na escolinha, é no futsal, é no basquete, é no voleibol, é na natação, aonde for, é no atletismo do clube. Cada segmento do clube tem que ser responsável por aquilo. Saiu fora do viés do orçamento, quem paga é o cara que está sentado na cadeira tomando conta. É isso aí. Isso é que tem que ser. Porque eu pago a minha dívida. Se eu errar na Receita Federal, eu não posso sair do país, eu não posso votar, eu sou impedido de fazer série de até, como é que se diz, crediário. Você vive envolvido no chicote ali, na rédea curta. Mas para grandes empresas, para grandes partidos políticos, para o município, para o Estado, para a União, para o Congresso e não sei o quê, regra frouxa. E, Paulo, então, os clubes têm que ter exatamente esse sentimento, João. E vale lembrar, Paulo... Punição sempre. Sim, e vale lembrar que os clubes já tiveram benefícios nos últimos anos com o Profut. Exato. Parcelamento de dívidas e tal. Ou seja, eles já estão sendo ajudados há algum tempo. E a maioria continua se ajudar, né? E a maioria continua afundando, João. Precisam se ajudar, senão não que tem jeito, né? Tudo que é novo é difícil. Sim.
Não dá para você apresentar alguma coisa que você não sabe o que vai acontecer. E se tivesse falando do VAR? E a gente... Cabe. Também, né? Cabe. Aliás, o meu comentário, de repente, vai para o VAR. Cabe. O que acontece é o seguinte, a Juventus tem torcedores? Tem. E quem é a Juventus? Isso. O Bayer Leverkusen tem torcedores? Tem. Fanáticos? Os estádios estão cheios? De quem é o clube? O clube pertence emocionalmente aos torcedores, mas tem dono, alguém está administrando. E quando não administra bem, o que acontece? Eu cheguei no Nice agora e, por acaso, no dia que nós estávamos no Nice, nós fomos até convidados. Fui convidado pelo novo presidente, que é um bilionário inglês, a participar da cerimônia. Saindo das mãos de quem? De um chinês. E quem foi que tirou esse chinês de lá? Os torcedores, que não estavam satisfeitos com o desempenho dele, com o cuidado que ele estava tendo, as tradições do clube, tudo isso. O chinês teve que se mandar de lá. E entrou agora esse bilionário inglês que fez uma reunião... Mas ninguém invadiu o clube, quebrou ninguém, ameaçou ninguém, né? Paulo, eram mais de 6 mil pessoas na arena escutando e ele dizendo assim, o prefeito estava lá, estava todo mundo lá e ele tomando posse do clube e todos queriam que alguém chegasse para olhar com mais carinho ao clube. Então, era assim? Não era assim. Então, eu acho que é um modelo que a gente vai ter que fazer uma experimentação para ver como é que funciona. Porque o que acontece é o seguinte, que o bolo do futebol é muito grande. Muito. E o que se investe no Brasil, dinheiro lá de fora, é muito pequeno. O que acontece na nossa estrutura como país, acontece na nossa estrutura como futebol. E também muito longe. A economia falida do país nos últimos anos também ajuda. Mas é falida porque você não tem essas garantias. Porque já tivemos aqui, né? Todos os bancos, Bank of America esteve aqui. Foram embora. Né? Todos estiveram aqui, mas não tem a garantia. E aí ele foge. O Valência foi colocado à venda agora pelo Peter Lim, o dono do clube. Foi colocado à venda. Não conseguiu dar jeito. E virar. Há vários casos. Que não. Claro, vários. O Milan recentemente, né? Lá também. Né? Exatamente. Que fez um empréstimo para comprar o clube. Normalmente são os chineses. Mas acontece em vários. O Newcastle na Inglaterra tem um dono lá que comprou o clube. A torcida lota o estádio todo jogo, ele não bota time, a torcida está revoltada com ele. Aqui, Figueirense é um caso de terceirização, de clube-empresa que não funcionou. Não deu certo. Não foi bem um clube-empresa ali. Ali foi uma terceirização do departamento de futebol, sem verificar os antecedentes de quem entrou. Né? Foi um absurdo. O departamento de futebol foi entregue a uma empresa, que é um modelo que o Figueirense já adota há algum tempo, né? de entregar a terceiros o departamento de futebol. Durante o período funcionou, agora não deu certo. Eu acho que tem que respeitar a instituição. A instituição nasceu dos sócios, eles criaram a instituição. Eles estão ali, eles fazem parte daquilo. De repente você pode criar um clube novo. Está subindo aí, deve subir esse ano o Bragantino com uma outra circunstância. Que troca de nome. Subiu e vira seu Red Bull Brasil.